Bom dia, turminha, tudo bem? Que boas notícias cheguem até você neste dia e te façam sorrir. Feliz sexta-feira, vamos ao nosso calendário. Hoje é dia 13 de agosto de 2021, sexta-feira, tá? Então você escreve o nome da escola, seu nome completo, o nome da professora e a data. Nós vamos dar início às nossas atividades lá do livro de Geografia, Ciências e História. Vamos achar a página aqui em cima, só um minutinho. Lá no inicinho, tá? Um minutinho só que a dona Jane já está chegando. São muitas páginas, né? Geografia, História e Ciências, que três conteúdos, né? 3 matérias, muito conteúdo. Então vamos lá, ó. Começa lá na página 126 e termina na 133, o livro interdisciplinar, Geografia, História e Ciências, tá bom? Então vamos lá. Com o fim da escravidão no Brasil, em 1888, os negros recém-libertos e seus descendentes se depararam com duas difíceis tarefas: encontrar ocupação no mercado de trabalho livre e lutar por seus direitos na sociedade brasileira. A busca por trabalho livre, assalariado, foi muitas vezes um desafio enfrentado pelos recém-libertos, que não encontravam emprego remunerado ou só conseguiam aqueles que pagavam salários muito baixos. O preconceito racial continuou a existir depois da Lei Áurea e pouco se fez para reparar os efeitos de séculos de opressão. Para agravar ainda mais a situação de exclusão social, muitos fazendeiros brasileiros preferiram estimular a imigração de europeus para trabalhar nas fazendas de café, a contratar pessoas negras. Por isso, mesmo com o fim da escravidão, muitas delas continuaram vivendo na pobreza. No século XX, uma parte de afrodescendentes conseguiu trabalhar em algumas indústrias, ferrovias e obras públicas. Ainda assim, o valor do salário, o acesso à educação e as condições de vida de brancos e negros no Brasil eram muito diferentes. Aqui está assalariado, o tipo de emprego em que uma pessoa recebe um salário em troca de seu trabalho. Trabalhadores de uma fábrica de couro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em 1922. É possível observar a presença de pessoas negras que trabalham nessa fábrica? Observe. A foto. É possível observar, né, a presença de pessoas trabalhando nessa fábrica. 3. Com base no que você aprendeu neste capítulo, imagine uma situação de exclusão social pela qual os negros passaram no começo do século XX e escreva um pequeno texto em seu caderno. Com orientação do professor, da pessoa que está te orientando aí nos estudos, e com um colega, pesquise em jornais, revistas, internet, o preconceito racial e exclusão social no Brasil atualmente. Depois conversem sobre isso, né? Na sala de aula, por enquanto, ainda não, né, gente? O preconceito racial no Brasil ocorria ainda e ocorre de várias maneiras. Um exemplo era a crença de que pessoas cor da pele clara e cabelo liso eram traços físicos bonitos e que deveriam ser valorizados. Outra forma de preconceito era considerar a religião e a cultura afro-brasileiras inferiores às outras culturas e religiões. Ideias práticas preconceituosas como essas são combatidas pelo movimento negro, formado por grupos que lutam para defender a história e a cultura afro-brasileira e a aprovação de leis que ajudem a população negra a ter melhores condições de vida.
Esses grupos tiveram êxito em muitas de suas lutas nas últimas décadas, mas ainda há muito a ser conquistado, já que o racismo na sociedade brasileira persiste, né? Continua. Ó, aqui tá uma foto, né? Ó, abaixo o racismo. Em 7 de julho de 1978, ocorreu na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, um grande ato organizado pelo movimento negro no Brasil. Esse ato foi muito importante para a luta das pessoas negras contra o racismo e as desigualdades no Brasil. Com a ajuda do professor, converse com colegas sobre o que significa termo racismo e por que o racismo reforça a desigualdade no país, né? 6. Com orientação do professor, dos colegas, pesquise livros, revista ou internet, a manifestação, cultura religiosa, política associada à luta pelo fim da discriminação social e pelo reconhecimento e valorização da identidade negra no Brasil. Explique por que vocês escolheram essa manifestação. Então, você vai escolher uma manifestação para fazer uma pesquisa, né, e escrever sobre ela. É uma manifestação ou cultural, ou religiosa, ou política, tá? A luta dos trabalhadores. Outro exemplo de luta pela cidadania foi a dos operários brasileiros. A industrialização no Brasil teve início no século XIX, quando cidades como São Paulo e Rio de Janeiro se desenvolveram muito economicamente. Em São Paulo, o crescimento da indústria provocou também o crescimento da cidade. As fábricas precisavam de mão de obra numerosa, formada em grande parte por imigrantes vindos da Europa. Os primeiros operários das fábricas brasileiras foram imigrantes. Depois vieram os trabalhadores rurais que fugiam das difíceis condições de trabalho no campo. No entanto, em geral, nas fábricas também se trabalhava muito, mais de 12 horas por dia. Não havia tempo para descansar ou se alimentar direito. Os salários eram baixos. O ambiente era sujo e apertado, as máquinas eram perigosas, os acidentes eram frequentes e não existiam leis para proteger os trabalhadores. Procure no dicionário e anote no caderno o significado das palavras operário, salário e fábrica, né? Pesquise aí, faça anotação aí. Observe as imagens a seguir e leia as legendas e depois faça o que se pede, as imagens. Vila Maria Zélia, anos de 1920, no município de São Paulo, estado de São Paulo, algumas indústrias construíram vilas operárias para acomodar parte de seus trabalhadores. Conjunto habitacional no bairro do Jaguaré, no município de São Paulo. Estado de São Paulo, em 2017. Atualmente, muitos conjuntos habitacionais são construídos por meio de programas do governo. Quais são as diferenças entre as vilas operárias e os conjuntos habitacionais? Agora aponte uma semelhança entre elas. Quais são as diferenças? As vilas operárias, né? E os conjuntos habitacionais. Aqui é um conjunto habitacional de um lado, né, e do outro lado uma vila, Agora, aponte uma semelhança entre eles. As fábricas brasileiras, no início do século XX, costumavam empregar crianças e, às vezes, em trabalhos perigosos, com salários ainda mais baixos que os dos adultos. Por causa disso, elas não podiam estudar e não tinham tempo para
divertir e brincar. Situações como essa fizeram com que os operários se organizassem e lutassem por melhores condições de trabalho. Surgiram os primeiros sindicatos e também ocorrem as primeiras greves do país. A luta dos trabalhadores fez com que os governos brasileiros criassem leis para impedir abusos e estabelecer direitos e deveres das empresas e dos trabalhadores. Fotografia de comício na Praça da Sé durante a primeira greve geral de São Paulo, no estado de São Paulo, em 1917. Entre as décadas de 1930 e 1940, diversas leis foram criadas para garantir direitos aos trabalhadores. Foram assim que surgiu o direito às férias, o limite máximo de salário diário, o salário mínimo. Além disso, o trabalho infantil foi proibido e os trabalhadores conquistaram a aposentadoria, entre outros benefícios. Com o colega, monte uma linha do tempo, destacando os primeiros acontecimentos relacionados à conquista dos direitos brasileiros com a criação das declarações internacionais sobre os direitos das pessoas, a luta contra a escravidão e também a luta dos operários no Brasil. Pesquisa o significado das palavras sindicato e greve. Depois converse com os colegas e o professor sobre o tema. Apesar dos avanços sociais nas últimas décadas, ainda falta muito para que todos possam exercer seus direitos e a cidadania. O desemprego, por exemplo, é um grave problema e há muitas pessoas que só conseguem emprego nas grandes cidades. Os trabalhadores rurais também enfrentam diversas dificuldades. A maior parte das terras pertence a um grupo pequeno de proprietários, formando os chamados latifúndios. Por causa disso, os trabalhadores rurais precisam trabalhar para esses grandes proprietários em troca de salários baixos ou terras. O trabalho infantil, apesar de proibido, ainda existe no país. Outro problema grave é o trabalho análogo, ou da escravidão, em que um empregado sofre violência, não pode deixar o emprego e tem direitos trabalhistas negados. Por isso, ainda é preciso muita luta para acabar com esse tipo de injustiça e garantir a cidadania para todas as pessoas que vivem no Brasil. Esse processo depende da organização das pessoas para pressionar os políticos e a criar leis que ajudem a população a conquistar esses direitos de cidadão. Tá? Mamãe, eu quero brincar. No bloco da alegria, o trabalho infantil não tem vez. Trabalho infantil é crime no carnaval e o ano todo, tá? Cartaz da campanha Trabalho Infantil é crime. No carnaval no ano todo, promovido pelo governo do estado do Paraná em 2017. O respeito ao outro, tá? Foi do encontro de culturas muito diferentes que surgiu a cultura brasileira. Os povos indígenas, africanos e europeus que formaram o Brasil estava organizado de maneiras muito diferentes e de seu encontro criou-se uma cultura rica e diversificada. Porém, como você já sabe, isso não aconteceu de forma pacífica. Os povos indígenas e os africanos escravizados sofreram violências provocadas pelos colonizadores europeus que procuravam impor sua cultura a eles. A falta de tolerância em relação às outras culturas não ocorreu apenas no passado. Atualmente, há muitos exemplos de preconceito racial e religioso no Brasil, sinais de intolerância em relação ao diferente. Por isso é importante estar sempre atento para não desrespeitar práticas, escolhas, costumes ou características físicas diferentes das suas. Tá? Tolerância, capacidade de aceitar maneiras de pensar, agir
e sentir diferentes da sua ou mesmo contrários à sua. Tá? A gente tem que respeitar. Converse com o professor e colegas sobre formas de respeitar as diferenças culturais. Assim também aprendo. Pai, o que é Páscoa? É uma festa religiosa para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu e viveu de novo? Os cristãos acreditam que sim. Você acredita? Não sei, eu tenho outra religião. Você já me disse, é budista? É budista? Isso aí. Mas por que você me dá ovo de Páscoa? Porque você curte chocolate, mas não é para exagerar, tá? Tá. Na sua opinião, a tirinha mostra a situação de tolerância ou de intolerância. Justifique. Converse com os colegas e com o professor sobre o que podemos fazer para não ter atitudes de intolerância religiosa. Ao final, elabore um cartaz com as principais ideias da conversa. Você pode estar fazendo aí no seu caderno, tá, gente? Não precisa fazer cartaz, faça no caderno. O respeito pela cultura de outros povos, grupos sociais, também envolve o direito de viver nas terras de seus ancestrais. Atualmente, muitos povos indígenas continuam sofrendo com violência provocada pelos seus indígenas e sendo expulsos de suas terras. Leia o texto a seguir. Ajude as crianças Guarani Kaiowá. Já imaginou se alguém expulsasse da sua própria casa, do lugar em que vivem seus pais, seus avós, bisavós? E isso que está acontecendo hoje com as crianças Guarani, Kaiowá, do sul, do Mato Grosso do Sul. No passado, esse povo, assim como outros povos no Brasil, foi expulso de suas casas e terras, passando a viver em acampamentos de beira de estrada. Hoje a luta de Guarani Kaiowá é para tornar seus territórios tradicionais, os taquá, e poder criar suas crianças de acordo com seu modo de vida. É o caso da comunidade indígena Curuzu Amba, que vive na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os indígenas, cansados de viver em acampamentos longe de suas casas, retomaram a área pacificamente em junho de 2015, mas logo depois foram expulsos de lá com muita violência pelos fazendeiros. Em agosto e setembro de 2015, as comunidades Guarani de Nandi, Marangatu, Guiurá, Cambiú, Cauazul também tentaram voltar para suas tecoá. E assim como o Guarani, Kaiowá, de Curuzu, ambas foram forçadas a sair de lá. Difícil, né? Esses nomes indígenas, né? É uma mulher indígena, tá? Guarani, na aldeia de Jaguapiru, no município Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, em 2015. De acordo com o texto, o que aconteceu com os indígenas Guarani Kaiowá em 2015? Com base no texto, é possível dizer que a sociedade brasileira respeita os direitos dos povos indígenas? Saiba mais. Há pessoas que não enxergam a diversidade cultural do Brasil com bons olhos, principalmente quando se abordam as heranças africanas e indígenas. Esse comportamento se mostra intolerante, isto é, um comportamento de quem não respeita as diferenças de opinião religiosa, cultural ou personalidade. A intolerância faz com que muitas pessoas sofram violências e enfrentem grandes dificuldades para viver de forma digna no mundo. Exemplos de intolerância são a homofobia, o machismo, preconceito contra
pessoas com deficiência, além de preconceito racial e contra religiões afro-brasileiras. Há uma das manifestações mais comuns de preconceito se dá ao meio do bullying. Esse nome é utilizado para indicar atos agressivos como xingamentos, intimidações feitos com frequência contra determinadas pessoas ou grupo. Atitudes usuais nas escolas, quando um ou dois estudantes xingam e ameaçam sempre as mesmas pessoas por causa de sua orientação sexual, cor da pele ou gênero, por exemplo, está ocorrendo um bullying. Bullying é visto pelas práticas como brincadeiras inofensivas, mas alvos podem sofrer muito. Por isso, para que exista respeito à diversidade, é muito importante combater o bullying sempre que ele ocorrer, né, gente? Denuncia, né? Você já presenciou um bullying na escola? Converse com colegas sobre a situação e sobre como combatê-la, né, gente? Temos que respeitar uns aos outros. Você brilha. Beijos e até a próxima aula.